Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer estar com vocês novamente, dando sequência ao que o Marcel trabalhou com vocês anteriormente aí, né, explicando sobre a capacitação que vai ser oferecida aos especialistas. A parte que me cabe é referente ao resultado das avaliações externas, das avaliações sistêmicas e da elaboração da intervenção pedagógica. E esse trabalho, ele começa diretamente com o gestor escolar. É muito, muito importante, né, o tom que o gestor dá para esse trabalho todo. Então, a gente começa contando para vocês aqui que a gente elaborou uma trilha, né, que a gente quer que seja uma trilha de sucesso, e essa trilha, ela vai contar com 7 pontinhos aí, né, nessa caminhada, 7 ações que precisam ser desenvolvidas. A primeira ação, gente, ela diz respeito muito, né, a um trabalho que o diretor precisa fazer. Então, a nossa primeira solicitação é que, para poder caminhar nessa trilha, a primeira ação a ser desenvolvida, no plano de ação que as escolas vão ter que elaborar, ela seja feita pelo gestor. Então, a gente solicita que o gestor consiga fazer essa mobilização de toda a sua equipe escolar para a realização das intervenções e a participação com compromisso das avaliações externas. Então, em primeiro lugar, a equipe escolar precisa comprar a ideia, porque a gente não tem como mobilizar os outros se a gente não vê isso como algo importante. Às vezes a gente escuta uma fala ou outra dentro de escola, essas avaliações são avaliações do governo, então é do governo, não tem interesse para nós. Então, para começar aí, né, das cabeças que tem dentro da escola, especialistas, professores, e o diretor precisa fazer esse trabalho de sensibilização e mobilização, né, da importância da avaliação externa, da importância de se motivar os meninos a participar, da importância de ter pelo menos 80% de participação desses alunos fazendo a prova, senão o IDEB não sai. E esses resultados que a escola recebe, eles são indicadores, né, para a elaboração de políticas públicas. Então, é através desses resultados que as políticas públicas são elaboradas. Às vezes, isso vai gerar recurso para a escola e outras coisas. Então, é importante que vocês façam essa sensibilização. O segundo ponto, né, nessa caminhada é passar para a sensibilização da comunidade escolar. Aí a gente já pensa na comunidade escolar externa, que são os pais ou responsáveis e os alunos. E a gente vai mostrar no decorrer da nossa apresentação aqui um menu com uma sugestão de ideias de como sensibilizar essa comunidade escolar, ok? Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto é fazer a análise dos resultados das avaliações externas e da avaliação intermediária, tá? Nós fizemos esses dias agora, né, alguns contatos com vocês aí, pedindo para poder pegar um print, né, do resultado da avaliação intermediária. Nós mandamos também uma planilha para vocês lançarem os resultados das avaliações externas, que é o ProAlf do ProEB. Então, foi um primeiro pontapé que demos, mas a escola precisa parar, né, e com esse material em mãos, sentar com os seus professores para fazer a análise de como que está os resultados dessas duas avaliações aí, para depois, num quarto ponto, estar elaborando uma intervenção pedagógica. Aí nós temos 2 tipos de intervenção, um é o item 4 e o outro é o item 5. No item 4, elaborar uma intervenção pedagógica voltada para os resultados do ProAlf e do ProEB. Vocês fazendo esse tipo de intervenção, vocês já estão preparando os alunos também para fazer a prova Brasil, que é aquela avaliação em nível nacional que vem aplicador externo, tá? Que é o SAEB. A prova Brasil é aplicada por um avaliador externo. Então, tem uma intervenção que pode ser feita mais voltada para ProAlf e ProEB, e a número 5 é outro tipo de intervenção que ela vai ser voltada para o resultado das avaliações intermediárias, certo?
O item 6 é um ponto também muito, muito importante que a gente pede aqui para vocês, diretores, estarem atentos, que quando elaborar esse plano de ação, o especialista elabora, cada um elabora o do seu turno, mas a hora que ele terminar, isso tem que voltar para a mão de você, que é o gestor escolar, para avaliar o que foi construído por toda a sua equipe e nesse plano de ação para que ele seja realmente executado e executado de forma certa, o especialista precisa de colocar no plano de ação como que ele vai fazer o monitoramento, o acompanhamento desse plano de ação que foi elaborado, porque a gente analisa resultado, propõe uma intervenção e não tem alguém que vai acompanhar como é que está sendo feito, o serviço ele pode não sair. Então, é muito importante a condução do processo todo até a sua conclusão. Então, a conclusão é o quê? Que o especialista, ele acompanha e se fala lá, se os professores vão ter uma semana para poder preparar o material para aplicar para os meninos. Então, passou uma semana, o especialista no horário de módulo vai sentar com o professor e verificar. E aí, elaborou o material? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver como é que tá. Aí passou mais uma semana, o professor teria que ter aplicado. Senta de novo no horário de módulo. E aí, você aplicou as questões? Como é que os meninos estão? Que feedback que você dá? Você acha que precisa de replanejar? Então, é necessário esse acompanhamento do que foi previsto no plano de ação. E nós temos mais 2 itens aí, né? Na verdade, eu inseri um item 8 que nem tem. O item 7 seria realizando as avaliações externas, e eu inseri o 8 porque os especialistas que vão participar da capacitação vão ter uma tarefinha. Nós vamos fazer um Google Forms e nele a gente vai pedir uma tarefinha para eles que eu vou explicar logo agora abaixo, tá bom? Então, de maneira geral, o que está previsto é isso que nós acabamos de passar. Nós vamos compartilhar aí, né, essa tabelinha que é nada mais, nada menos, é um planejamento, uma tabela com plano, né, um plano para ser elaborado por cada uma das escolas, onde conste a ação, que tarefa que tem que executar, quem é responsável pela tarefa e em que prazo isso vai ser feito, tá bom? Então, essa é a tabela que a gente vai passar para vocês. Outro ponto muito importante, nós trabalhamos com vocês, né, semana passada, que nós temos essa tabelinha aí, resultados das externas, que é o ProAlf ProEB, tem uma planilha que nós da superintendência fizemos, para que vocês possam jogar os resultados que estão lá na plataforma do CIMAV nela, porque fica muito mais fácil de visualizar o resultado da escola. Se a gente pede o professor, professor, vai lá no CIMAV, abre lá com o seu CPF, vê como é que está o resultado do 2º ano no ProAlfa, vê como está o resultado de português e matemática no 5º ano médio, às vezes se perde, às vezes acontece do professor não fazer esse trabalho. Então, nada melhor do que a equipe gestora da escola ter nas suas mãos num documento único mesmo, como está esse resultado. Voltando, né? A internet caiu um minutinho aqui. Eu espero que a gente consiga
dar continuidade. Então, voltando aqui, resultado das avaliações externas. Nós precisamos de ter um raio-x nas nossas mãos, de como que está o resultado da nossa escola. Por isso, criamos as planilhas que encaminhamos para vocês. Então, são algumas planilhas aí. Existe a específica do ProAlfa e do ProEB, tá? Que é o resultado do ano anterior. Muitas vezes o pessoal da escola fala, gente, por que trabalhar resultado de ProAlfa e ProEB, sendo que é do ano passado, o menino nem está na escola mais, igual quando a escola oferece até o 9º ano, o menino está lá mais, o 3º ano do ensino médio, o menino vai embora, mas nós já explicamos isso para vocês em vezes anteriores. Normalmente o resultado do ProAlfa e do ProEB, mesmo que o menino não continue na escola, se aplica novamente a prova, a escola tende a repetir o resultado dos anos anteriores, porque diz respeito à cultura de trabalho da escola. Certo? Então, às vezes é aquele mesmo professor que já dá aula há alguns anos na escola, ele trabalha ali e costuma repetir o mesmo resultado, porque às vezes não dá ênfase em determinados descritores, tá ok? Então, é importante trabalhar assim com os descritores do ProAlfa e do ProEB. E tem também uma outra planilha, que ela é com os resultados da avaliação sistêmica. ProAlfa e ProEB é língua portuguesa, matemática, 2º aninho, 5º, 2º e 3º ano. Só língua portuguesa e matemática. Já a intermediária, que é a que a gente fez agora antes das férias de julho, né? Ela é a avaliação que foi aplicada, que avaliou todos os anos de escolaridade, do 2º ano de escolaridade até o 3º do ensino médio, e todos os conteúdos, 2º, 3º e 4º aninho só língua portuguesa e matemática, mas do 5º ano em diante avalia-se todos os conteúdos que são trabalhados. Essa avaliação intermediária, ela avaliou o que os meninos estudaram no primeiro semestre, quer dizer, aquilo que foi dado no primeiro e no 2º bimestre, tá ok? Seja ProAlfa e ProEB ou avaliação intermediária, existe uma legenda, que é a que nós colocamos para vocês lá nas planilhas. A gente colocou uma fórmula que, se você digita lá de 0 até 40, acende o farol vermelho. Se você digita alaranjado, acende o farol. Se você digita de 41 a 60, acende o farol alaranjado. Se você digita de 61 a 80, farol azul. E acima de 81% de acerto, acende o farol azul escuro. Então, essa que é a legenda para ambas avaliações, tá ok? E o ideal é dar atenção para todas essas cores. Mas, às vezes, a escola tem tanto descritor que está no vermelho e no alaranjado, que não dá nem para poder retomar o azul claro e o escuro. O que significa isso aqui? Que do vermelho e alaranjado é que somente de 0 a 60% dos alunos acertaram a questão, certo? Então, a taxa de acerto da questão foi até 60%, quer dizer que 40% dos alunos da turma erraram a questão. Significa que precisa o descritor ou a habilidade, que é tudo a mesma coisa, precisa ser retomado com todos os alunos da turma, tá ok? Então, essa que é a legenda que nós passamos para vocês. Dando continuidade, aqui eu não vou explicar detalhadamente, tá bom? Porque fica cansativo para vocês, mas assim a gente pede uma atenção especial ao ver essas 3 planilhas aqui, ó, que a gente fez. São 3. A gente chama de menu, tá? Então, o primeiro menu aqui, ele é o menu de ações de sensibilização e mobilização da equipe escolar, da comunidade escolar. Nós colocamos 5 ações, tá? Vou falar só de maneira bem rápida. A primeira ação que a gente colocou aí, ó, sensibilizando a equipe escolar. Essa aqui é uma ação que o diretor precisa fazer. E agora, em agosto, tá? Uma reunião com toda a sua equipe escolar, vocês vão ver qual é a melhor forma de fazer isso, já tem muito diretor fazendo e está bem adiantado o trabalho, mas para quem não fez ainda, sensibilizar a sua comunidade escolar sobre a importância de realizar essas avaliações, de participar com compromisso
Então, a primeira tarefa é essa. A segunda, terceira, quarta e a quinta são ações que a gente colocou aqui como sugestão para vocês escolherem uma delas. Se não gostar de uma delas, fiquem à vontade para criar de vocês. Mas é necessário ter no plano de ação que a gente mostrou agora mesmo, que é o que os especialistas vão fazer. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Nesse plano de ação aqui, então, tem que ter uma ação de sensibilização da comunidade escolar, tá? A gente colocou emissão adesiva, os alunos, acho que ela é bem assim para alunos de 1º ao 5º ano, ou então que 6º ao 9º também acho que é legal de ser feito com eles, de elaborar stickers, seria figurinhas, né, adesivos, desenhar figurinhas, fazer frases de impacto para mobilizar toda a comunidade escolar para participar com compromisso das avaliações externas. Aí, como que faria isso? Se ele faz o desenho ou se ele faz a frase, usar papel contátil. Então, vocês vão ver com o recurso que vocês têm, para poder, se tem uma figurinha, ela é desse tamanho, por exemplo, aí põe um papel contátil em volta dela, para adesiva parede, adesiva pasta escolar, adesiva em outros locais, até na comunidade escolar, que primeiro trabalha com os alunos, o que é a avaliação externa, da importância deles estarem presentes, que a escola tem que cumprir uma meta, que é o IDEB Minas. Então, assim, conta para os meninos o que significa essa avaliação, a importância dessa avaliação e propõe aí, vamos para essa missão adesiva. Existe uma outra que seria compromisso nota 10. Os próprios alunos podem produzir cartaz, vocês podem usar o canal do rádio da escola, pode fazer um jornalzinho, onde os meninos vão produzir o material para mobilizar todo mundo, sensibilizar os seus colegas, a escola toda, da importância da participação. Tem um terceiro aqui, que é a procura de um mascote. Isso aqui na nossa regional eu não me lembro de ver, mas eu lembro de ver em outras superintendências, de promover um concurso com a escola, de cada sala criar um mascote. Então, nesse concurso, cada escola cria aí um mascote, inventa um mascote, e aí vocês vão fazer uma votação. A sala que ganhar, que for a vencedora, no final desse concurso, ela vai ter um dia especial na escola, uma sessão pipoca, cinema com pipoca, uma sessão de jogos, eu não sei, vocês vão dar premiar a sala com um dia especial na escola. E outra coisa nessa procura do mascote, aí nós temos, né, pessoas muito criativas aí nas escolas. Uma pessoa, por exemplo, pode se vestir desse mascote que foi escolhido, próximo aí às avaliações, então ele vai incorporar esse mascote criado e pode estar entregando balinha, mensagens, colocar música, fazer um dia especial, chamando os meninos, instigando os meninos para participar, né, da avaliação, fazer da melhor forma, aumentar o IDEB da escola e etc. E a última aqui, campanha hashtag Bora Participar, já é para os meninos de sexto ao 9º e também de ensino médio, pegar os representantes de turma e explicar para eles o que vem a ser a avaliação, e pode pedir para eles gravarem vídeos, áudios, aqueles lá no TikTok, para poder sensibilizar os colegas da importância da avaliação. Eu gostaria até de falar aqui que tem muitas ações aqui que são próximas às que o pessoal da Fundação de FDG, né, Fundação de Desenvolvimento Gerencial, que são os idealizadores da GID, né, que nós trabalhamos na GID com as escolas de ensino fundamental, nós estamos usando muito próximo aqui um trabalho que eles realizam conosco. Então, a gente se inspirou no trabalho da FDG, tá ok? Então, esse aqui é o primeiro menu, né? Lembrando aqui que tem que colocar quem vai ser responsável, em quanto tempo que isso vai ser feito, tá ok? Aí a gente fez um outro menu aqui, que ele é de ação de intervenção pedagógica exclusiva aqui para avaliação externa. A gente colocou 3 ações:
Mais uma vez eu lembro, não é obrigatório usar o que nós colocamos nesse menu. Vocês têm total liberdade de criar o que vocês desejarem, tá? Desde que vai atender esse objetivo, né, de preparar os alunos para a realização dessas avaliações. Então, a primeira ação aqui é trabalhar com questões das avaliações externas. Ela e a última, todas duas são de trabalhar com questões de avaliação externa. A primeira é pesquisar no Drive. A gente colocou Drive, na verdade não é Drive. Eu consegui, através do site da Moderna, eu vou mostrar, vou compartilhar com vocês aí o link da Moderna. Lá tem uma possibilidade de elaboração de questões. Você escolhe qual que é a disciplina, o conteúdo que você quer, qual é vamos supor, matemática, grandeza e medida, álgebra, você vai escolher lá, você vai fazendo o filtro, igual aquele antigo banco de itens que nós tínhamos. Então, lá na Moderna vocês podem dar uma olhadinha para poder fazer isso. Então, seria o quê? Aplicar as questões, uma vez por semana, aplica a questão, corrigir juntamente com os alunos no quadro. Então, pode colocar o menino, né, para poder responder. Esse autódromo, mais ou menos a mesma coisa, você dividir a sala em duas turmas, põe todos os meninos para resolver os exercícios, um aluno vai ao quadro, né, o representante da turma A vai ao quadro, o representante da turma B vai e vai responder a questão no quadro, e aí o professor vai fazendo intervenções. Se acertou, ótimo, o carrinho anda, né, e se errou, o professor aproveita aquele momento, vendo o menino resolver o exercício, dá para o professor perceber onde foi o erro de raciocínio do aluno e intervir, mostrando para a turma toda onde que o menino errou e por que errou e conduzir eles ao pensamento correto, tá certo? E também tem uma outra forma que muitas escolas que têm EMTI, eu visitei várias escolas com EMTI, elas têm feito isso aqui, realizado simulado via Forms. É muito, muito interessante, porque o via Forms, ele já, quando o menino termina de fazer o simulado, o Google Forms expede, né, um gráfico, né, do acerto dos alunos, um gráfico com o acerto da turma. Então, o menino vai fazer o gerenciamento da própria aprendizagem dele. E também, né, não é aplicar e só ver quem errou, quem não errou. É corrigir isso com os meninos, fazendo as intervenções que são necessárias. Então, são três questões, três ações que a gente colocou. Lembrando que o Marcel disse que parece que a secretaria vai elaborar um caderno mapa relacionado com as questões do SAEB. Então, em breve, a gente vai ter um material legal aí. E até isso chegar, nós também criamos um banco aí no Drive que tem simulados de acordo aí com essas avaliações externas, vocês podem usar, tá? A gente vai liberar para vocês em breve aí. E para finalizar, tem que ter outras ações que seriam de intervenção pedagógica relacionado ao resultado da avaliação intermediária. E aí aqui, gente, não é só português e matemática, tá? Aqui diz respeito a todos os conteúdos foram avaliados. Certo? Então, a gente colocou muito aqui coisas que as escolas já fazem. Se não faz alguma coisa diferente que está dando resultado, ótimo. Mas aqui, né, para relembrar algumas coisas, quando a gente fala repreender via ensino, não é nada menos, nada mais do que a sala de aula invertida, tá? Realizar brincadeiras de batata quente ou torta na cara. Vocês fazem muito isso também. E os meninos adoram. Então, é importante, gente, pensar em algumas ações em que vai movimentar a escola, colocar o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Isso é muito importante. Realizar o dia D da intervenção, elaborar roteiro de estudo. Eu não vou me deter aqui a falar todos que tem, tá ok? Mas vocês vão ver se tem algum com o qual vocês identificam. Se não identificar, pode criar o de vocês. E lembrando que a gente não está dando um serviço a mais para vocês, não. Muita escola está com serviço super adiantado,
já está fazendo isso? Se já está fazendo, vão criar o seu planejamento aí em cima do que vocês já estão realizando. Não é fazer, inventar tudo de novo. Falar assim, já tem prazo, já tem Jovem do Futuro, já tem GID. Então, o que vocês estão fazendo? Já está dando resultado? Então, vocês vão vir aqui. E isso que precisa ser feito, vocês vão colocar nesse papel aqui. Se já está fazendo, coloque na ordem o que vocês estão fazendo para cada um daqueles 7 pontos que eu mostrei para vocês no mapa da nossa trilha, tá ok? Voltando aqui então, né, eram só esses 3 menus aqui que a gente trouxe de sugestão para vocês. Lembrando que aqui eu coloquei o link dos simulados que a gente baixou aí da internet, que vocês podem usar até chegar esse caderno do mapa, né, da secretaria, que vai ser específico aí para as questões do SAEB, tá bom? Aqui também tem um link do banco de itens no site da Moderna, né? Eu espero que ele vai ajudar vocês. Quando você entra aqui, você tem que cadastrar com seu e-mail, aí você entra no ícone de avaliação, está escrito aqui, ó, banco de questões, onde o professor pode estar elaborando essas questões, tá ok? Outra coisa muito importante, que eu sei que tem muita escola usando, que é o material da própria secretaria. Gente, a secretaria tem investido muito em materiais, então não deixar de utilizar os cadernos mapa, os jornaizinhos lupa, e aí tem um link de todos os dois, eles trazem sequências didáticas que ajudam o professor. Gente, é perfeito o material, ele vem com a sequência didática falando que está trabalhando habilidade X, e aí ele vem do começo, vê um planejamento de aula sequencial mesmo, realmente é uma sequência didática, como é que você começa, como é que você desenvolve, como é que você conclui, perfeito o material, tá? E, por último, fechando aqui, a tarefa de casa, quando o especialista fizer esse curso conosco, né, ele vai precisar de postar lá no Forms o plano de ação do turno dele, né, e tirar 5 fotos como evidência de cada uma das ações realizadas. Ele vai ver por amostragem quais fotos que vão mostrar que o trabalho foi feito, que é uma coisa legal, né? Vamos supor que a escola criou o mascote. Tinha uma foto da sala, do mascote que foi criado, qual foi o mascote criado, uma foto basta. Então, assim, para a gente ver como é que foi o trabalho nas escolas. Então, a nossa proposta é essa, eu gostei. Tem muito barulho aqui onde eu estou, mas o que eu queria apresentar para vocês é isso. Nós não estamos inventando a roda novamente, tá ok? Se a escola já está trabalhando muito, aproveitar o que já estão fazendo, né? E incrementar ele de forma que a gente vai trabalhar em prol da aprendizagem dos meninos, tá bom? Estou aí disponível para qualquer dúvida que vocês tenham.